A presença feminina ainda é modesta no mercado financeiro. Como profissionais, ocupamos menos de 38% dos cargos gerenciais, de acordo com dados do IBGE. E como investidoras, tivemos um crescimento segundo pesquisa Datafolha. Em 2021, o percentual de mulheres investindo em finanças era de 28%. Hoje somos 35% do público investidor. Mas o quadro ainda é desafiador. Apesar do aumento, continuamos sendo minoria. Então, como ampliar o espaço feminino nesse setor? Mulheres e finanças é o nosso assunto. Entra na roda com a gente. O caminho é seguir em frente, pois andar sozinho é melhor que ser indiferente. Com a cabeça erguida, vou tocando aquela minha paz perdida. Quando você precisou, estendi a mão. Sua moeda de troca foi a ingratidão. Teu egoísmo escorre pelas mãos. Olá, a Roda de Mulheres está no ar com a voz belíssima de Sara Liz. No programa de hoje vamos falar sobre mulheres e finanças. Para discutir o assunto, convidamos a mentora financeira de mulheres, Patrícia Salles, e a pesquisadora e colunista Kalina Gondim. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. E de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, as mulheres, elas chefiam 45% dos lares brasileiros e são responsáveis por pelo menos 90% das decisões de compras das famílias. E mesmo assim, a participação feminina no mercado financeiro ainda é tímida. Então, eu pergunto aqui para vocês, na opinião de vocês, isso se deve a quê? É falta de informação? Se a gente for olhar um dado histórico, a gente vai perceber que a caminhada das mulheres foi muito divorciada dessa questão das finanças, né? A gente pegar até a questão legal, né, do antigo Código Civil, né, tinha o Instituto do Pátrio Poder, né, que colocava o homem como administrador dos bens do casal e também dos bens da mulher. Então, a mulher, ela durante muito tempo, ela foi apartada dessa vida dos negócios. Não era o lugar das dela. Finanças, né? A gente vê que apenas nos anos 90, com esse boom do empreendedorismo, foi que as mulheres começaram a se lançar, né? Muitas porque tinham um sonho de empreender, mas a maior parte por questões mesmo de sobrevivência, tiveram que se lançar ao empreendedorismo. Então, assim, né, naquela questão mesmo de sobrevivência, elas tiveram que entrar nessa questão do financeiro, de entender de taxas, de impostos, de empréstimos, mas tudo com muita rapidez, sem muito tempo para entender o mercado, para se educar, para obter maiores informações. Então, tudo de um modo muito apressado, né? E essa questão assim, de correr risco, isso ainda é algo também muito pequeno nas mulheres, sabe? Não é algo tão latente, não é algo que foi incentivado na educação das mulheres. Essa questão de ser mais competitiva, de se lançar. Então, eu acho que é algo que ainda é muito tímido, mas que tem tudo para aumentar. Está tendo um crescimento, né? Está tendo um crescimento de interesse. A história da mulher como ser humano, se a gente for na época do Homo sapiens, né? Toda aquela história vem
a origem de quando a mulher passou a ter que proteger o lar, né? Proteger o lar, proteger a propriedade, quando o homem parou de caçar e passou a ser fixo. Ele saiu da vida nômade e passou a ser fixo. E a partir daí, as nossas memórias ainda hoje vêm daquela época, onde a mulher passou a ter que proteger, como você falou, de uma forma rápida, e isso não se instalou na nossa memória, essa parceria da mulher com o dinheiro. E a própria forma como o dinheiro vinha nas mãos dos homens como detentores, e a mulher, em 1977, que passou a ter acesso ao cartão de crédito, à propriedade. Então, de lá para cá, existe uma lacuna na história da mulher com o dinheiro, né? Na guerra, quando a mulher teve que partir para o mercado de trabalho, porque antes a mulher era em casa, cuidando dos filhos, da família e do marido, ainda usava-se essa expressão, ainda hoje a gente usa, muita gente usa, cuidar do marido. A mulher teve que partir para o mercado de trabalho enquanto o homem saiu para a guerra. E mesmo nessa época que a mulher foi para o mercado de trabalho, eram em funções onde precisava da figura bonitinha da mulher. Era a secretária, era a recepcionista. Então, foi muito tempo, foram longos anos, desde a nossa ancestralidade até hoje, para que a mulher fizesse as pazes com o dinheiro. Sem falar que o mundo ele foi construído dentro de uma cultura patriarcal. E se a gente vive dentro de uma cultura patriarcal, a mulher ela acaba tendo que se adaptar a essa cultura. Então, em vez da mulher se posicionar, se colocar no mundo, nesse mercado financeiro, com as características próprias da energia feminina, ela foi competir com o homem, imitando essa energia masculina. Pois é, e tem até um dado do FMI que fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre uma pesquisa, já é uma pesquisa antiga, mas acho que dá para trazer para a nossa conversa, que fala que nós somos também muito subrepresentadas nessa questão dos cargos, né, dentro do setor financeiro. Mas, segundo a pesquisa deles também, essas mulheres que assumem os cargos de direção, elas até se saem melhor do que os homens, e talvez até por usar essa questão mesmo do senso feminino, né? E isso acaba ajudando. Como é que vocês enxergam isso? Eu acho, sabe, Lana, que tem uma questão também, porque assim, para a gente investir, a gente tem que ter, além do conhecimento de como funciona o mercado financeiro, a gente tem que dispor de um certo aporte de capital. A gente não vai se lançar no mercado sem ter o recurso principal, que é a questão a fonte principal, né? E a gente vê assim que além da mulher não ter essa dificuldade, né, com as finanças, porque ela ficou apartada, você vê assim que o salário do brasileiro, segundo as pesquisas, é um dos menores do mundo. Aí, quando a gente olha internamente, o salário das mulheres ainda são menores que os salários dos homens, ainda que as mulheres tenham um nível de escolaridade mais elevado atualmente. Então, assim, é um salário que muitas vezes é irrisório, aí combina com o que você falou anteriormente, que são mulheres que são chefes de família, né? São muitas vezes famílias monoparentais, só tem aquela figura da mulher. Então, assim, como que ela vai se lançar nesse mercado? Né? Até porque apesar de haver uma facilidade maior, você ter acesso a se lançar em quantidades menores, ainda é uma coisa muito distante, né? Porque existem aquelas questões do cotidiano. Você falou quase agora
né? Também a questão do endividamento. Fala-se assim, as mulheres são as maiores endividadas, né? Mas o Serasa, as mulheres somos 50% exatamente. do endividamento do país são as mulheres. As pessoas tendem a pensar endividadas, né? Pensa, será que são viagens, joias? Quando a gente vai ver, né, são pesquisas também que apontam que as mulheres estão endividadas não conseguem pagar contas relacionadas à sua própria sobrevivência. É uma conta de água, de luz, de telefone, é o cartão de crédito quando vai observar, é o supermercado, é a farmácia. Então, assim, as mulheres elas ainda estão operando com a questão do básico, né, com a sobrevivência. Então, assim, é algo que ainda nem é vislumbrado na mente delas. E ao passo de que a gente, como mulher, precisa fazer as pazes com o dinheiro, a mulher precisa fazer as pazes com a sua própria natureza feminina. Então, quando você fala de posicionamento de cargos de gestão, a mulher se dá muito bem por conta das próprias características. Por outro lado, a mulher, quando vai para o mercado de trabalho, ela traz a culpa entre o desequilíbrio da vida familiar e da vida profissional, porque ninguém pergunta a um homem quando ele vai trabalhar com quem ele vai deixar os filhos, mas a nós mulheres todo mundo pergunta: com quem vão ficar seus filhos? Quem é que vai cuidar da sua casa? Quer dizer, a mulher, ela até isso está mudando com o tempo. Ela vai para o mercado, mas ela carrega a culpa. E aí ela precisa o quê? Ela precisa se desdobrar entre a função de profissional, mãe, dona de casa, esposa e mulher que tem que se apresentar sempre linda e maravilhosa. E aí é onde entra a figura da indústria com o consumismo, fazendo com que a gente busque cada vez mais, entre nesse looping de aparência física, que eu tenho que ser isso, eu tenho que fazer esse procedimento, eu tenho que fazer lipo, eu tenho que fazer academia. Então, é muita coisa. Como é que essa mulher vai conseguir estar numa posição de gestão e competir de igual a igual com o homem, que a única preocupação é ser o provedor? Uhum. É a única cobrança que o homem tem. Que ele já tem a base ali, né? Porque a mulher, ela dá esse suporte para que ele vá à luta, para que ele vá trabalhar. E nós não temos esse suporte, na verdade. Então, aí vem toda essa narrativa e a mulher continua o quê? Se culpando. Se culpando porque não consegue ser magra, porque não consegue ser bonita, porque não consegue estar dentro daquele padrão estabelecido pela indústria. E muita gente compra. E aí, o que é que isso causa? Ansiedade, tristeza, medo, e é onde entram as dívidas. Sem sombra de dúvida que as maiores prejudicadas sempre são as mulheres com renda menor. Óbvio que o que ganha é incompatível com o básico que se precisa ter para gastar, né? Para se prover uma família. Mas, além disso, tem essa questão também de você querer se manter dentro daquele padrão, não conseguir, e as redes sociais contribuem muito com isso, né? Que é aquela vida perfeita de Instagram. E aí a mulher faz o quê? Busca uma fuga. Ou no álcool, ou na droga, ou na compra, no consumo. E tudo isso... Aí perde, não sabe mais como administrar, né? Independe da classe social. Independe. As dívidas... Eu trabalho com mulheres endividadas de mulheres sem renda, de um salário, até mulheres que ganham 20, 30 mil reais endividadas. A educação financeira, ela é super importante. Acho até que é uma coisa que deveria vir da base. Acho que você deveria, nas escolas mesmo, de nível fundamental, já deveria ter essa... ensinar isso. Já que a gente vive num país capitalista mesmo, nós precisamos do capital e trabalhamos com isso. Exato. Então, seria uma consciência a partir daí, né? Mas nós não temos essa consciência. Acho que isso também deveria ser verificado. Essa fala aí da Patrícia lembrou uma conversa que eu estava tendo com umas colegas, essa questão das inúmeras funções, né, que a mulher tem que executar e como é consensual que as pessoas, em geral, e as mulheres, sobretudo, estão exaustas.
Então, eu acho também que é porque nós, mulheres, nós compramos essa visão de empoderamento feminino, sabe, veiculado pela mídia, Exato. pelas agências bancárias, né, que coloca o empoderamento como uma conquista individual da mulher, né? Então, assim, por que é que a gente se sente sobrecarregada? Também se dá pela questão da ausência de serviços sociais mais amplos, né, dessa falta de coletividade. Então, acaba afetando a vida da mulher em particular, porque toda manhã há aquela preocupação. Onde eu vou deixar meus filhos? Será que a moça vem? Será que a creche vai estar aberta, né? No caso das mães, né, que são de baixa renda. Será que a creche vai estar aberta? Será que vão servir o almoço dos meus filhos? Né? Então, a gente vê que essa questão da independência ou do empoderamento, como se fala mais modernamente, ela necessita de uma infraestrutura social. Não é uma coisa que a mulher tem que trazer para si. Porque o resultado vai ser esse, a exaustão. Aí o que é que muitas mulheres pensam? Né? A culpa foi porque eu fui para o mercado de trabalho, porque eu estudei demais, porque... E não é para haver essa bipartição. Né? A mulher, é para ela ser realizada no âmbito familiar e também na sua vida no mundo do trabalho. Mas para que isso aconteça, Kalina, você não acha que deve ter uma desconstrução aí dessa sociedade que nós ainda vivemos esse patriarcado, nós ainda vivemos muito dele, não é isso? Então acho que a gente tem que desconstruir isso para que a gente possa conseguir essa equidade aí. Né? A nossa sociedade é patriarcal, isso é fato, né? O fato da mulher, das ondas do feminismo, do papel da mulher na sociedade, do papel da mulher do dinheiro, isso não muda a sociedade que a gente vive com modelos patriarcais. Então, a gente precisa o quê? Entender, aceitar, se adaptar, mas construir a nossa voz, para que isso um dia mude nossos netos e nossos bisnetos. E quando você fala de exaustão, me veio à mente a questão das energias do feminino e do masculino. Todos nós, independente do gênero, independente da situação física que nós temos duas energias, masculina e feminina. Quando houve essa ruptura, desde os primórdios da energia feminina, onde a mulher quis o quê? Competir com o homem de igual para igual, comprando essa ideia do empoderamento, o que a mulher fez? Ela partiu para ser igual ao homem, desprezando as características dela. E ela rompeu essa energia feminina, que muito se coloca também hoje como a mulher voltar para o lar, ser a mãe, a esposa, a dona de casa, que não tem nada a ver. A energia feminina é a energia da intuição, da criação, é a energia do cuidar, do parir, e não só parir filhos, parir projetos, parir sonhos, e a gente se desconectou total com isso. A gente tem o quê? A nossa energia masculina, que faz parte da nossa natureza também, mas a energia de você realizar, a energia da comunicação, ela se sobrepôs à feminina. E a gente entrou na exaustão porque a gente quer dar conta de tudo. A gente quer ser a mulher poderosa. Esqueceu a nossa natureza. A gente vai saber no próximo bloco, com todas essas problemáticas aqui, se a gente consegue a nossa independência financeira e como é que a gente faz para conseguir. Mas no próximo bloco a gente volta já já. Não sei se posso ficar à espera de uma atmosfera favorável. O que era importante
Vamos adiante para acontecer. A água que gira o moinho da vida não seca a fonte, a ponte e rema. A água que gira o moinho da vida não seca a fonte, a ponte e rema devagar. Estamos de volta com a voz maravilhosa de Sara Liz e falando sobre mulheres e finanças. Então, se você chegou agora, fica com a gente que o assunto te interessa e muito. Eu já começo este bloco perguntando se é possível conquistar a tão sonhada independência financeira e quais os caminhos para isso. A independência financeira é totalmente possível, tanto que nós vemos muitas mulheres aí, não tanto quanto gostaríamos, mas muitas mulheres. Agora, o caminho, ele não é um caminho fácil. Primeiro porque a gente tem que desconstruir tudo isso que a gente conversou, da questão da cultura, da própria genética, das nossas memórias ancestrais, fazer as pazes com o dinheiro. Então, é uma jornada desse lado da história, como também do nosso comportamento, que é mudado através do ambiente que a gente se encontra. Porque seria muito simples se eu chegasse e dissesse: faça essa planilha, economize, gaste isso, ganhe isso, porque essa parte numérica é muito fácil, é muito simples. Então, existe um mito que é difícil, né? Mas exatamente porque é vantajoso para muitas instituições que a gente pensa que é difícil. Mas essa parte é mais fácil. O mais difícil é fazer com que essa mulher tenha uma autoestima, um autorreforço, fazer as pazes com a própria autoimagem dela. E tudo isso parece não ter nada a ver com finanças, mas é a base de tudo. Porque é através disso que a gente constrói as nossas crenças. E sem mudar essas crenças, é impossível a gente atingir a independência e a liberdade financeira. Mas a independência, ela vem com isso também, né? Com essa valorização, com essa autoestima. Exatamente. Então, ela acaba trazendo tudo isso. Mas, assim, eu pergunto, porque existe uma disparidade, assim, de valores, de ganhos, né? Não é à toa que o sistema capitalista, ele traz isso, ele traz essas... Mesmo assim, tem como, nessa turbulência aí de você não ganhar o suficiente, assim, tanto, ainda daria para você administrar isso de uma forma que você conseguisse essa independência? Sim, porque da mesma forma que com a educação financeira eu consigo equilibrar, entendendo que muitas vezes eu preciso aumentar a minha renda. Eu ganho um pouco, eu não consigo pagar o básico. Como é que um dia eu posso sonhar com isso? Pode. A mulher, ela pode sonhar. A educação financeira como base, desconstruindo todas essas crenças, inclusive que a gente não pode ser rica, ganhar dinheiro, investir, porque tudo isso ensinaram que a gente não pode. Que é pecado, é feio, é ruim. Não é o nosso lugar, né? Não é o nosso lugar. Então, a crença com o dinheiro, ela precisa ser desconstruída para que a mulher consiga colocar em prática, colocar em ação a educação financeira. Porque se a gente não desconstruir toda essa base das crenças, fazer as pazes com o dinheiro, trabalhar a questão das energias, do equilíbrio das energias, a mulher, ela até sabe o que fazer. É só botar na internet, no Google, pesquisar. Tem tudo, está tudo pronto, mas ela não paralelo consegue. a isso vem a questão, porque assim, você às vezes até organiza tudo, mas são tantos impostos que a gente tem que lidar com isso. E aí? Assim, a questão
da autoestima, da autoconfiança, do sonhar, é imprescindível, né? E o sonho, ele tem algo que é intrínseco, algo que é muito nosso, né? Mas para ele ser realizado, ele precisa também dos aspectos contextuais, né? Então, assim, a autonomia financeira é um caminho que a Kalina, enquanto indivíduo, tem que planejar, mas, digamos assim, as forças externas, as questões políticas, econômicas, né, e até geopolíticas, elas atrapalham ou elas podem abrir melhor o caminho para a autonomia financeira da Kalina, né? Então, existe essa questão de se colocar no mundo, de ter autoconfiança, mas também, isso também é uma questão de narrativa, né? O endividamento feminino é algo dessa realidade agora, né? Mas também a narrativa que se faz acerca desse endividamento também é algo muito desse momento, muito de uma concepção, digamos, mais neoliberal. Será que as pessoas que estão endividadas são pessoas que não conseguem conter seus gastos? São pessoas que não têm educação financeira? Muito provavelmente existe um contingente em que tem essa questão. Mas os fatores estruturais, né? Então, assim, a gente não pode colocar só para um lado da balança, né? Porque ser endividado não é apenas predisposições dos indivíduos, né? Existe uma questão, repito, contextual. Aí você falou agora na questão até tributária. Eu falei no primeiro bloco dessa desigualdade salarial que ainda há no nosso país com as mulheres que recebem bem menos que os homens, né? Existe um fenômeno chamado Pink Tax, né, que literalmente traduzido para o Brasil é imposto rosa ou taxa rosa, né? É um fenômeno já estudado que ele atesta que os produtos, quando são voltados para o mercado feminino, eles têm uma maior carga tributária, né? E, portanto, eles são mais encarecidos, né? Às vezes a gente chega numa farmácia e tem uma gilete, né, uma lâmina. Para os homens, ela é determinado valor. Se ela tiver pintada, pintada de róseo, né, há um incremento tributário. E se a gente pegar produtos que são de uso exclusivo das mulheres, como o absorvente íntimo, né, menstrual, e a pílula anticoncepcional, elas têm uma carga de 30% de tributo. O anticoncepcional é o quê? 30% de carga tributária. Se a gente for pegar uma camisinha, né, que é mais utilizada pelos homens, né, tem a feminina, mas os homens utilizam mais. É 9, alguma coisa de tributação, né? Então, assim, além da mulher receber menos, quando ela sai às compras, né, ela se depara com essa tributação desigual. Então, ela ganha menos e paga mais. Por então, que isso acontece? A gente não pode olhar para essa mulher e dizer, é falta de planejamento. Né? Não podemos resumir algumas questões, né? Isso acontece por conta do próprio consumismo feminino, que não é que a mulher seja mais consumista, ela é mais levada ao consumo por conta de toda essa narrativa da busca da perfeição. Então, a mulher ela acaba agindo nesse consumismo desenfreado para poder se realizar, suprir os vazios. E mais um motivo para a educação financeira atuar, para você ter a consciência que as grandes instituições, governo, enfim, vários pontos de poder, eles vão incentivar cada vez mais que essa mulher se endivide. Então, a narrativa vem daí. Se eu não tiver educação financeira, essa consciência e mudar as minhas crenças, eu não vou nem perceber essa questão aí da Você acha que é normal, que faz parte? Acho que é normal, que faz parte. Porque mulher gasta demais. Então, quando você traz a educação financeira, a reestruturação das suas crenças, entendendo que você
trabalhando eu chamo os As, que é o autorreforço, a autoestima, trabalhando tudo isso, você passa a ter o quê? Consciência e conhecimento de onde você está, inclusive com a narrativa de muitas instituições que querem que a gente ache que a gente não entende de dinheiro e não é um papel nosso, é chato investir, é chato cuidar do dinheiro. Isso ficou para os homens e a gente vai aceitando essa narrativa. Então acaba acontecendo isso e a gente entra na onda sem nem mesmo perceber. Mas alguns produtos não é nem questão de um luxo ou de uma incitação publicitária, né? Os exemplos que eu dei aqui, como o absorvente íntimo e a pílula anticoncepcional, são artigos básicos. Né? Então, assim, e recai, quem é que usa absorvente íntimo e pílula anticoncepcional? Exclusivamente as mulheres. Então, assim, por mais que a gente tenha consciência, que a gente tenha educação, isso é um dado da realidade. E aí, mas também não seria eu tenho que as comprar. mulheres é um público também exigente, então vem daquela forma para ser mais atraente, porque tem uma certa variedade no mercado? Quanto a isso aí, nesses artigos que não são de uso exclusivo das mulheres, né, o fato é que há realmente um incremento, né? Muitas vezes os publicitários eles colocam determinadas funções ou efeitos em produtos que não estão relacionados quando são voltados para os homens. Há esse apelo. O próprio impulso do consumo para suprir os vazios. Quando, antigamente, que a indústria era basicamente focada em quê? Nos produtos de limpeza. Se você for olhar as propagandas antigas, era produto de limpeza. Porque a mulher, mesmo não tendo acesso ao dinheiro, mas a propaganda era focada nela, para o consumo dela. Quando a mulher partiu para o mercado de trabalho, a indústria mudou, passou a ser o quê? Estética, produtos de beleza. Travestidos de quê? De autoestima. Então, você tem que estar bonita para melhorar a sua autoestima. E é exatamente o contrário. A sua autoestima vem com a sua aceitação de quem você é. Exatamente. E a autoestima está relacionada a tanta coisa, né? Ao poder de realização, a capacidade de fazer, e não apenas a beleza e a imagem da mulher. E ela vem exatamente nessa questão do poder aquisitivo dela, né? Porque se ela não tem como, inclusive, trabalhar tudo isso, fica bem mais difícil. Quem é que fica feliz, né? E sem poder, né? Executar, nem sonhar, né? Se você não consegue fazer o básico, como é que você vai sonhar, né? Exato. É complicado mesmo. E é importante, eu entendo que seja importante a educação financeira, sim, a conscientização, sim, exatamente como base para questionar isso. Porque quando a gente se torna autorresponsável pela nossa vida e pelo nosso dinheiro, a gente não só para de culpar os poderes, como a gente assume a direção da nossa vida e cobra. Porque você começa a ter consciência de como funciona o sistema, né? Assim, cobra deles. E você vai e vê também que tudo é político. Exato. Porque as pessoas colocaram muito na cabeça da gente que política é coisa chata, que política, enfim. Inclusive, mas a gente essa coisa é o que movimenta tudo, é a inclusive política. Essa coisa de que a política também não é pra gente, né? Exato. É muito conveniente. Pois é, esse entendimento é que é necessário até para que a gente consiga essa tão sonhada independência financeira. Mas a gente vai continuar com esse assunto no próximo bloco. Voltamos já já. Me embalar na tua rede me traz sede de querer. Me fala qual é o teu desejo que eu posso fazer.
você está por perto, faz aparecer um mar num deserto. Meu coração não quer calar, no meu peito é batucada até de madrugada. Faltou ar num instante daquele primeiro beijo, sem disfarçar no rosto. Boa, então será que esse também seria o teu desejo? É sempre assim quando você está por perto, faz aparecer um mar num deserto. Meu coração não quer calar, no meu peito é batucada até de madrugada. Será? Por que será? O que seria de mim sem o palpitar no peito? O desejo do beijo é continuar. Não posso mais viver assim sem te esperar. O que será? Será? O que será? O que seria de mim sem o palpitar no peito? O desejo do beijo a continuar. Não posso mais viver assim. É sempre assim quando você está por perto, faz aparecer um mar num deserto. Meu coração não quer calar, no meu peito é sempre assim quando você está por perto, faz aparecer um mar num deserto. Meu coração não quer calar, no meu peito é batucada até de madrugada. Voltamos com Roda de Mulheres e de volta com a gente Sara Liz, que é cantora, compositora e multi-instrumentista e está aí no pré-lançamento do EP Batucada. Já tem uma data aí para lançamento? Tem uma data, quer dizer, tem mais ou menos, né? Mas a previsão é que ele saia daqui a um mês, né? No dia 28 de junho. Que, não sei se por uma coincidência ou não, mas também é o dia do orgulho, do Dia Internacional do Orgulho LGBT. Essa música Batucada, que dá título a esse trabalho, né? Que é o EP, ela foi gravada um clipe em 2022 e só agora vai ser lançado junto com esse trabalho todo. Eu estava esperando, nessa expectativa aí de lançar tudo junto. E esse clipe, uma parte dele foi gravada justamente lá na parada, né, da diversidade. E eu estava participando de um momento lá com grupos percussivos, né, com outras mulheres, né, tocando percussão. E foi muito legal, assim, esse momento. E eu trouxe essa ideia para registrar isso, trazer isso para o clipe, trazer para o meu universo, né? Então é isso, eu tô aí na expectativa faz um tempo já de lançar esse trabalho, tem né? todo um processo, né, Sara? A gente olha assim, vê assim, a música, acha uma delícia, mas não entende que ali tem todo um trabalho. Assim, de você fazer a música até ela ser lançada, é um percurso que muitas vezes foge do seu controle, né? Assim, são muitas pessoas envolvidas e também... Aí vou puxar o gancho, tem essa questão de você precisa ter os recursos para poder investir, né, nesse trabalho. Aí entra a educação financeira. Exato, e isso vir como retorno para você, né? Assim, de outros trabalhos, enfim, você precisa gerar, né? Fazer o seu trabalho gerar lucro, né? Assim, gerar grana para você continuar investindo no trabalho e crescer. Investir. Exato. E infelizmente, assim, a realidade que a gente tem como artista independente, enfim, de trabalho, né, autoral, é muito complicado essa coisa de você começar a ganhar dinheiro com isso, né? Assim, são poucos os incentivos, né? Assim, aí tá um pouco melhor as leis de incentivo e tal, mas
Mas já temos aqui duas especialistas que podem até nos dizer. Tem como se organizar aí para poder... Tem que ter, né? Porque... Como é que fica essa organização aí, Patrícia? Tem, independente de quanto se ganha, tem como sim. E são ferramentas muito simples. E basicamente você precisa saber quanto você ganha, quanto você gasta. Isso é básico. Sem isso, a tão sonhada independência financeira, ela não chega. Então, partir daí e sempre ter um pouquinho para uma reserva de emergência, uma reserva financeira. Sara, tem luz no fim do túnel, viu? Vou, espero, né? Acredite, Sara. Acredite. Mas enquanto isso, a gente pode ouvir mais um pouquinho da sua música. Nesse EP são quantos que está nesse EP? São 7 músicas, né? São gravações que eu gravei faz muito tempo, assim. Foi 2016, 2017, 2019. E aí eu entendi que eu poderia lançar esse trabalho e fiz algumas alterações agora, mais recentemente. E é isso. Teve a premiação também. Teve. Em 2016, que foi quando eu retomei o trabalho autoral, né? Eu comecei com autoral, me afastei um pouco desse trabalho autoral para fazer outras coisas, outros projetos, né? Estudar para entrar na faculdade de música. Comecei a tocar na noite. Enfim, fiz outras coisas da minha vida, assim. E aí voltei, né? Em 2016 eu ganhei o prêmio de melhor canção no Festival Noia com Batucada, justamente, né? Então ela ganhou o prêmio pelo júri técnico lá de ser a melhor canção nessa edição desse festival. E aí é isso, assim, abre um pouco essa esperança, assim, de, né, faz isso que eu tô comunicando aqui com a minha música faz sentido para outras pessoas também, né? E é muito bom, assim, eu acho que o ciclo que se fecha da composição é quando ele alcança outras pessoas, né? Tipo assim, aquilo é atravessado, né? Assim, por outras pessoas, e eu acho que é isso que... É quando faz sentido, né? É quando ele vai para o mundo também, não é mais seu, já é... Exato. Quando faz sentido para outra pessoa, né? Além de você, assim. É isso. Eu vou fazer uma música que eu lancei como single já, que vai estar dentro desse trabalho também. Já também adiantando um pouco e preparando as pessoas para esse lançamento e tal. Eu já estava ansiosa para lançar isso logo, mas eu falei, não, vamos com calma, né? Dando os passos que eu consigo dar até aqui. E eu lancei um single no final do ano passado, chamado Vem, né? Que foi meu primeiro lançamento nas plataformas digitais. E vou fazer um pouquinho ela aqui para vocês. Ah, com certeza. Por favor. Vem, que eu sei que você também tá com vontade de vir. Vem, que eu sei que você também tá com vontade de mim. Vem. Vem, que eu sei que você também tá com vontade de vir. Vem, que eu sei que você também tá com vontade de mim. Vem, 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 meu bem. Me deixe te levar pra onde for, me deixe te dar meu amor, me deixe te fazer feliz. Me deixe te levar pra onde for, me deixe te dar meu amor, me deixe te fazer feliz. Delícia! Obrigada. Tanto Batucada quanto essa daí já pode ser acessada, não? Na verdade, Vem, né, que é essa que eu toquei,
já estão nas plataformas. Também tem clipe no YouTube. E Sereno, que é uma outra canção, também foi lançada. Batucada vai ser lançada agora, já junto com o EP completo, agora dia 28 de junho. E a gente vai então, estar aqui pertinho aí, já fica ligado aqui no trabalho, porque vai sair, exatamente. Para não perder este lançamento. Exatamente. E além das duas, tem mais alguma? Mais alguma que foi lançada? Não entendi. Sim, que foi lançada no... Essas duas foram lançadas, assim, oficialmente nas plataformas, né? Tem outras composições disponíveis lá no YouTube, mas nas plataformas digitais é Sereno e Vem. E aí agora as outras, né? As demais, Batucada, Alheio, enfim, outras músicas vão ser lançadas tudo junto aí dia 28. E a gente vai ficar aqui ansiosas, aguardando, e na sua torcida, que sabe que aqui a torcida é sua. Obrigada. Tá bom? Muito obrigada por você estar aqui com a gente, hein, Obrigada Sara? pelo convite. É sempre uma delícia você participar aqui com a gente do programa. Muito obrigada. Para quem está nos assistindo, o que vocês teriam para dizer para as pessoas, para esse controle das finanças aí? E, de fato, assim, tudo é político, as mulheres precisam participar da política e a gente pode até agora fazer uma reflexão de como que as políticas públicas se relacionam, como essas políticas públicas pensam as mulheres no que tange a questão financeira. Se a gente perguntasse assim agora, né, tivesse um grupo aqui, as pessoas fatalmente iriam falar Bolsa Família, né? Quando na realidade a Bolsa Família, o próprio nome já diz, é para a família, né? É para gerenciar os gastos da família. Então, assim, eu acho que ainda falta do próprio poder público perceber a mulher como um agente ativo, como um sujeito, sabe, que pode se capacitar, abrir a sua empresa, participar da política, como a Sara colocou aí no bloco anterior. Então, assim, eu acho que a mulher tem que cada vez mais participar dessas pautas políticas, né, das pautas coletivas, porque essa exaustão que nós comentamos aqui é justamente porque as mulheres elas estão trazendo tudo para si, né? E a gente não consegue nada no âmbito estritamente individual, a gente tem que ir para o coletivo, a gente tem que pressionar o governo e eu acho que principalmente, né, se eu pudesse assim deixar um recado, é que as mulheres, a gente fique bem atento para que esse nosso sonho de autonomia financeira, de independência financeira, não seja objeto, muitas vezes, de projetos alheios às questões das mulheres. Às vezes as mulheres, como por exemplo acontece, não são em todos, né? Mas em muitos segmentos de empreendedorismo feminino, que a gente vê que é uma questão estritamente política, entender, com fins que não dizem respeito à verdadeira independência da mulher, à sua autonomia. Então, a gente vê até quando essa questão do empreendedorismo nasceu, em outras partes do mundo, estou nem falando aqui no Brasil, a gente pode até dar um exemplo, na Índia, as mulheres eram proibidas de entrar numa agência bancária. De entrar, mesmo que acompanhada de seu pai, de seu marido, e num piscar de olhos, as mulheres, por questões alheias à nossa vontade, nossos projetos, as mulheres começaram a entrar nessas agências bancárias, não apenas entrar, mas entrar na condição de sujeito que vai contrair empréstimos, né? Porque ela foi colocada nesse rolo de empreendedorismo, de acabar com a pobreza no mundo, né, que é a política dos organismos internacionais. Então, a gente tem que ficar atenta. As políticas são necessárias, mas eu quero lembrar que o coletivo ele é feito de cada um de nós. E eu sempre coloco um tripé. Eu sempre falo desse tripé, que eu entendo que seja fundamental para essa tão sonhada independência financeira, que é ser, fazer para ter. Se a gente não consegue ser, desconstruindo tudo que foi colocado na nossa cabeça e a gente assimilou como crença até hoje, desde a nossa ancestralidade, nosso papel como mulher
equilibrando essas energias, curando a nossa relação com o dinheiro. Depois, fazer o que é necessário, a economia, aplicando os conceitos de educação financeira, de controle de gastos, de aumentar a renda, para a gente poder o quê? Ter aquilo que a gente sonha. Sem esse tripé, sem o alicerce, a gente nunca vai conseguir fazer um coletivo realmente forte, realmente que olhe a mulher como um instrumento de transformação do mundo. É isso. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês, foi bem esclarecedor. Espero que você que nos assistiu tenha lhe ajudado em algum momento aí nas suas finanças, como é que você lida com isso, porque não é fácil, né? E estamos encerrando mais um Roda de Mulheres. Muito obrigada por sua audiência. E é importante lembrar que os quadros que estão em exposição aqui, eles são das artistas plásticas Nívia Castro e Solana Salmen. Vocês podem conhecer o trabalho das artistas acessando as redes sociais. Se perdeu alguma coisa dessa conversa, não tem problema. Vai lá no Roda de Mulheres no YouTube da TVC, tá tudo lá, você não vai perder nada. Na próxima semana a gente volta. Um super beijo e ficamos com Sara Liz. Na corrente da maré que a gente se renova. Na corrente da maré é que a gente se renova. A gente que ri, a gente que ama e a gente que chora. A gente que ri, a gente que ama e a gente que chora. Na corrente da maré que a gente lava a alma. Na corrente da maré é que a gente lava a alma. Onde o coração aflito se encontra com a calma. Onde o coração aflito se encontra com a calma. Ao som das ondas que transformam o raso em fundo. Num baque alto, claro, sincero, sereno e profundo. Ao som das ondas infinitas nesse mundo. Num baque alto, claro, sincero, num baque alto, claro, sincero, num baque alto, claro, sincero, sereno e profundo.